Meu nome é Dejanete Leite de Moraes. Minha mãe, ela não é bem do Moinho, mas ela é aqui de próximo do Moinho, porque Alto Paraíso é bem próximo. E minha avó é de Alto Paraíso, minha bisa também. E minha mãe nasceu num lugarzinho aqui chamado Cafarnaú, que eu ainda não conheço esse lugar. Vou perguntar aos mais velhos para me indicar onde é, porque eles mudaram muitos nomes, né? Mas eu acho que é aqui perto do Campo do Meio ali, da Dona Leonia, por aí. Ela nasceu. E era nove irmãos. E meu avô largou a minha avó com os filhos tudo pequeno. E mamãe, por ser a mais velha, ela trabalhou na casa dos ricos para poder ajudar a vovó, levar comida para dentro de casa, né? Então a vida da minha mãe desde criança nunca foi fácil, né? Sempre foi difícil, ela não estudou. E depois, com 18 anos de idade, ela casou e foi morar com meu pai na mata, no sertãozinho, né? E teve a maioria, alguns filhos lá, até eu, que sou a número 7. Ela teve lá na mata. E eu vim pra cá com 2 anos de idade, quando ela mudou pra cá. E aí os outros filhos ela teve aqui no Moinho. E aí a gente tinha uma casinha lá embaixo. Depois papai vendeu a casa e nós fomos morar na Flor de Ouro, morar no solário, em fazenda das pessoas, né? Para plantar a roça, para cuidar dos gados, né? E eles não ganhavam salário em troca, ganhavam moradia e as coisas, os frutos que tirava daquele terreno, né? E ela sempre teve preocupação de colocar nós na escola. E aqui ela viveu o resto da vida, né? Meu pai nasceu na mata, que era um sertãozinho, ela conheceu meu pai, aí casaram. Aí antes dela ter filho foi quando ela fez o parto da minha avó, porque minha avó chamou as parteiras e as parteiras bebeu uma pinga lá queimada no remédio e dormiram. E de madrugada minha avó chegou no expulsível, né? Pra ter mesmo a neném. Já estava acho que uns 2 dias no parto. E minha mãe acordou e viu e ela fez aquele parto, né? Ela fala que foi uma luz que Deus deu pra ela, porque ela nunca tinha sentido parto, né? Aí ela colocou minha avó de joelho e segurou minha avó por trás e a neném nasceu. Aí ela fala assim, a partir desse dia eu fiquei xingada de parteira. E minha mãe, ela sempre foi muito assim, falante, né? Ela sempre gostou de falar, de sorrir. Eu era muito tímida, não gostava nem de falar, assim, acho que eu puxei mais pro meu pai era muito tímido. Mas aí depois que eu passei a conviver com minha mãe, trabalhando com as pessoas, recebendo os turistas, tive a oportunidade de ir para a escola novamente, eu fui quebrando mais isso, né? Fui para a cidade também, né? Tinha que entrar nos lugares, ouvir as coisas, eu fui quebrando mais esse lado da vergonha, né? Eu acho que a gente tem que expressar o que a gente sente, porque se ficar ali dentro da gente, adoece, né? Eu e o Wilson, meu irmão, né? Nós que ficamos, o Wilson veio para cá quando meu pai já estava doentinho. Meu pai ele faleceu bem primeiro do que a minha mãe, né? Mas todos os filhos, a mamãe ensinou. Mamãe ensinou para todos nós. Tem minha irmã mais velha que é parteira, a mãe Zita, ela mora aqui no Moinho, mas ela ajudou, ela fez alguns partos, só que hoje ela não exerce mais, né, a função de parto. O grande sonho de mamãe era que um de nós fizesse e gostasse do que ela fazia, só que a gente não gostava, né? Eu acho que tudo tem seu tempo. Eu saí muito cedo daqui, de mamãe. Eu saí para fazer a 5ª série na cidade, fui para Alto, de Alto eu fui para Brasília. E a gente não gostava do trabalho da minha mãe, porque mamãe ela era parteira e ela sempre saía para fazer parto e passava semanas, 15 dias lá cuidando da mulher, Maria. Então quando alguém chegava chamando mamãe para ir fazer parto, a gente já ficava com raiva porque ela ficava ausente. E quem cuidava de nós era minha irmã mais velha, a mãe Zita, por isso que eu chamo ela de mãe, porque eu era pequena e ela cuidava de nós todos. E aqui tem uma tradição que a parteira ou a doula fica cuidando da parida por uns 15 dias, no mínimo, né? Acolhe aquela família. A gente fica ali cozinhando, lavando as roupas, fazendo os banhos pós-parto, dando banho no bebê, cuidando do umbigo do bebê, enfim, fazendo todo o trabalho da casa para a parida. Acolhe aquela família. Às vezes a mulher tem mais 3 filhos pequenos, né?
E é difícil. E quando eu era novinha, eu não entendia essa parte. Eu só vim entender depois que eu fiquei adulta e tive meu primeiro filho. Eu tive meu primeiro filho com 18 anos. E foi aí que eu percebi que quando a gente pare, a gente precisa de um suporte. Eu assisti minha mãe fazendo um parto. A casa era bem desprotegida e eu tinha curiosidade para saber como que paria. E aí minha mãe não contava. Ela falava que era o avião, que era a cegonha, enfim. E eu não me conformava com essa história, né? Porque a mulher ficava alguns tempos dentro do quarto e depois o neném chorava. E quando minha mãe chamava a gente para ver, o neném já estava prontinho. E eu queria saber, né, por quê, como que era. E um dia minha mãe trouxe uma mulher para parir aqui em casa, para fazer o parto dela, e eu olhei escondido fiz um buraco na parede, olhei. E eu vi uma corda amarrada no teto, assim, mas eu só vi a parte da corda amarrada. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, quer dizer que papai ia amarrar a gente numa corda, né? E eu fiquei com muito medo, eu achava que eu nunca ia parir. Que eu não queria parir com ela. Ela falou, mas minha filha, por quê? Eu já fiz tanto parto, eu já fiz parto de suas irmãs, de sua irmã. Eu falei, não, para a senhora me amarrar, do jeito que a senhora amarrou a mulher. Aí ela, quer dizer que você estava olhando eu fazendo parto escondido de mim, né, sua traidora? Aí ela foi explicar para mim que não era amarrar a mulher. Amarrava a corda para a mulher segurar. E o marido ou outra mulher vinha e segurava por trás a mulher para ajudar ela a dar força, né? Ter força para parir. Depois que eu passei a assistir os partos, ajudar ela, foi que eu convenci realmente que a corda era um suporte, né? A corda, hoje elas usam mais um tecido, não é a corda. Mas aí eu aprendi a lição. Eu fui ajudar minha mãe no primeiro parto, foi quando a Caliandra nasceu. E aí ela amarrou, a Luana amarrou um tecido bem grande. Aí eu aceitei que aquilo ali era... Conviver com minha mãe foi, assim, para mim eu considero a maior riqueza do mundo, assim, que eu tive na minha vida foi minha mãe, né? A gente vem de família simples, pobre, de 12 irmãos, 13 comigo, e minha mãe criou nós com muita dificuldade, mas também com muita dignidade, né? Ela ensinou nós de pequena a se virar. Ela sempre buscou nosso sustento na roça, no cerrado, colhendo coco, colhendo baru, colhendo jatobá, fazia sabão caseiro, fazia o sabão tingui. Ela sabia trabalhar com tudo do cerrado. Ela usava cagaida, cajuzinho, mangaba. De tudo minha mãe ela inventava um sustento para nós, né? Plantava roça na meia, porque nós não tínhamos terra. E ali o que eles tiravam daquilo ali era algumas sacas de arroz, feijão, milho para o nosso sustento. Ela não tinha salário. E era ela e papai trabalhando junto e os irmãos mais velhos, né? Roça na meia é quando a pessoa não tem terra. E aí, vamos supor, você tem a terra e você me oferece. Dona Deja, eu tenho um terreno. A senhora quer plantar um feijão na meia para mim? Ou arroz? E aí eu vou ali, planto, eu tomo conta da sua roça. Planto, limpo o tempo que for preciso, colho o produto e depois divido com você, entendeu? Aí você me dá uma parte e eu te dou a sua parte. É isso. A meia. Mamãe fazia farinha também para os outros, né? Colhia café para as pessoas também, colhia um monte de café para poder ganhar uma saca de café para poder tirar para nós, comer. E ela sempre ensinou para nós não pegar as coisas dos outros também, né? Não tirar o que é dos outros. E um tempo, quando minha mãe já estava um pouco debilitada, assim, já um pouco doente, ela pegou uma ferida na perna, que é uma erisipela, que pega de tanto mexer no calor. E eu estive aqui, e ela estava assim, se queixando, que não tinha uma filha para ficar com ela, que ela tinha 13 filhos, e nenhum queria ficar com ela, né? E eu trabalhava num restaurante, lá de carteira assinada, não podia sair para vir. Mas eu saí daqui com aquele nó, assim, sabe, no coração, engasgada, porque eu precisava vir embora. Aí eu passei ainda mais uns 3 anos no meu trabalho, mas aí depois eu consegui fazer com que meu patrão... Eu trabalhei 19 anos nessa empresa, lá no restaurante. E aí veio aquela questão, por que eu vou viver no moinho como? Eu vou largar meu trabalho e eu vou sobreviver lá no moinho de quê mesmo? Mas assim... O cuidar da minha mãe, para mim, estava acima de tudo, né? Aí eu resolvi vir para cá, comecei a ajudar ela na produção. E eu falei, tem tudo, mamãe faz tudo.
eu tenho que aprender a fazer algo para mim. Aí não tinha cosmético na loja, né? E eu vi o sabonete artesanal nas lojinhas, assim, eu pensava, eu poderia fazer sabonete que não tem na loja. Aí a mamãe falou, faz repelente, eu te ensino a fazer o repelente. Aí eu comecei a fazer o repelente, mas eu queria fazer mais coisas, né? Não só o repelente. E aí veio uma moça do Ceará, a Fabiola, e ela estava vendendo sabonete artesanais. E eu comprei um sabonete dela. Às vezes o povo chega assim, não tem lugar para ficar, não tem lugar para comer. E a gente acaba acolhendo essas pessoas, sabe? Dando um prato de comida, um suco, uma água, ajeitando lugar para a pessoa ficar, para não ficar na rua. E aí ela foi, a gente conversando, eu falei para ela que eu tinha vontade de aprender a fazer sabonete. E aí ela falou que me ensinava, né? Eu deixei ela passar o resto do dia aqui em casa, dei comida, almoço, lanche. E aí ela falou que me ensinava a fazer o sabonete. E eu ensinasse ela a fazer o repelente. Só que eu não tinha o produto de fazer o sabonete, que era a base de glicerina, eu não tinha nada, né? Aí eu consegui a metade de uma base de glicerina emprestada com a Gabi. E a gente fez 6 sabonetinhos pequenos de argila branca, né? Foi o que ela me ensinou a fazer. Aí eu fiquei assim, nossa, muito feliz, né? Eu fiz. E aí depois eu fui criando meus sabonetes. Eu não tinha forminha para fazer, eu fui fazendo em potinho de manteiga, esses potinhos que vêm assim descartável. E aí depois que eu fiz a primeira leve eu consegui vender. Aí consegui comprar mais base de glicerina. Mamãe me ajudou a comprar o primeiro material, né, que eu não tinha. E aí ela falou, ó, minha filha, você vai vender e com o lucro você vai comprar mais material. Não é para você gastar o dinheiro, porque você é muito consumidora. Gasta tudo, né? E assim foi, eu fui criando outro sabonete, né? E eu fiz vários sabonetes, argila preta, argila rosa, argila branca, babosa, enfim. E assim, o povo estava gostando muito do meu sabonete, né? Tinha hora que eu não estava dando conta, né, mais de fazer, porque não tinha forminha. Aí um me dava uma forminha, outro vinha, né? Trazia outra forminha para mim. E assim eu comecei, sempre ajudando mamãe na produção dela, colocando os remédios no vidro, colocando rótulo para ela, ajudando ela a coletar as ervas. Sempre fui obediente a ela, né? Nós todos. E aí teve um curso de enema. E aí ela me convidou para ir fazer esse curso de enema, que enema é uma lavagem intestinal que a gente faz com ervas. E minha mãe sempre fez nas crianças, nas gestantes. Se a pessoa precisasse, né? Estava ali com o intestino travado, parado, ela fazia o enema, que é a lavagem intestinal. Na época não tinha equipamento nenhum e ela dava um jeito lá e fazia. Ela falou, mas não custa nada você aprender. Agora é a hora, porque um dia eu vou embora, eu não vou estar mais aqui. Quem vai cuidar da família? Quem vai cuidar das pessoas que precisar? Você precisa aprender. Ela falou bem sério comigo, né? Aí quando ela falava sério, pronto. Ela era muito assim, desenvolvida. Ela fazia tudo, ela tomava a frente de tudo, né? Meu pai fazia o grosso, trabalhava, ajudava nas despesas de casa, mas quem resolvia fazer as compras, levava nós pro médico, tudo era mamãe. Papai não fazia isso, né? E aí ela recebia muitas pessoas, né? As pessoas de fora iam vir procurar a Dona Flor para uma garrafada, um xarope, um vermelho com enema. E meu pai ficava enciumado, né, com raiva. E aí ele colocou isso em nós também, de nós não querer as pessoas também, não querer lidar com as pessoas. E ela adorava conversar. As pessoas chegavam, queriam conversar um pouquinho só com ela, às vezes, mas ela começava a contar dos filhos que teve tudo, dos pais que fez. E aí ela acabava se prejudicando a saúde dela. Passava da hora de comer, passava da hora de tomar os remédios, passava da hora de fazer xixi, sabe? E aí quando eu vim cuidar dela, eu observei muito isso, né, que ela estava muito debilitada com tudo isso, né? Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, ela foi ficando mais restrita, né? Quando saiu, a gente estava em Brasília, ela estava fazendo tratamento, aí nós viemos embora. Aí mamãe não podia receber ninguém, ela ficava brava porque ela queria receber, aí botava máscara. Às vezes ela vinha, conversava um pouco, mas assim, meia hora no máximo eu já tirava ela, explicava, ela tinha asma cardíaca, né? Se ela falasse muito, depois ela ficava a noite todinha com crise de asma. E aí eu comecei a fazer o enema. Aí quebrei, né, o tabu. Parto também, ajudei minha mãe. Eu já fiz 8 partos. Eu sou doula, né? Fiz o curso também com mamãe, junto com as aprendizes, né? Ali fui aprender do zero de novo, porque eu tinha saído, passado um tempo fora. Só que ela ensinou para nós desde pequenininha. 8 anos, 7 anos, nós já dava banho no recém-nascido. Ela
paria, mas ela ensinava nós a pegar as ervas, fazer o banho, peneirar e banhar o neném, né? Ela ensinava nós a banhar o neném, dar banho, lavar a cabecinha, cuidado com o ouvido para não cair água, vira o neném de buço. Tudo ela ensinou para nós. Então eu já sabia cuidar dos meus filhos, dar banho nos meus filhos. E dava banho nos filhos das minhas vizinhas lá em Brasília também, cuidava, assim, dava um suporte. Já estava fazendo isso, né? Mas tipo assim, eu falava, eu não quero fazer, mas já estava. Porque eu sempre gostei dos neném recém-nascido. Quando a mamãe paria, eu ficava quase 40 minutos ao redor ali, olhando o neném, porque é muito lindo, sabe? Eu sempre fui muito apaixonada pelos bebês. Aí nisso ela me pegou, né? Porque eu falei que não queria ser parteira. Aí ela falou, mas você gosta dos bebês, então você é doula, faz de doula. Aí eu fiz de doula, né? Aqui não tem dia comum assim, né? Tem e não tem ao mesmo tempo. Porque na mesma hora que eu tô ali produzindo, aí chega a gente chamando. Aí eu paro, tô com a panela no fogo, fazendo xarope, fazendo vermífugo. Hoje eu produzo quase todos os remédios, né? Eu faço xarope, faço vermífugo, faço sabão tingui, faço a pílula de babosa, que é os remédios que a mamãe fazia, óleo de mamona, faço meus cosméticos também, né? Então eu fiquei muito sobrecarregada. Imagina. Só que eu não tô indo assim no sistema da Dona Flor, né? O dia que eu tô muito cansada, eu não produzo. Eu paro, descanso, né? Porque eu aprendi com ela também que tá muito sobrecarregada também não é bom pra saúde, né? E pra mim cuidar das pessoas, eu tenho que cuidar de mim, né? Eu tenho que estar com meu corpo bom, né? E isso eu tô aprendendo até falar para as pessoas também, né? E o meu dia a dia é assim, levanto cedo, cuido dos gatos, tem gato, tem galinha, tem pato, cuido dos bichos, o Wilson cuida de uns, eu cuido de outros. O Wilson mora aqui, casa separada, na casa dele. Mas a gente é muito unido. Ele também tem a produção dele, que ele faz garrafada também. Eu faço garrafada para mulher, ele faz garrafada para homem, ele coleta as ervas da garrafada. Então nós trabalhamos junto, né? O Wilson faz muitos chás, muitas tinturas, e faz o gel de baba timão também, ele faz. Esse eu não faço. Eu deixei para ele, porque dá muito trabalho, e aí eu tenho que dividir, né, a função. Mas tem época que eu tenho ajuda também, dá pra gente produzir muitas coisas em 2 dias, né? Agora que é final de ano, as meninas viajam, todo mundo aí, mas tudo bem, elas têm a vida delas também, né? E elas me ajudam de graça, né? Às vezes eu dou um produto para elas, sabonete, uma manteiga corporal, né? Repelente, elas preferem ganhar meus produtos e eu não pago diária para elas, então elas precisam ganhar o dinheiro delas fora, né? Tem muitas enemistas. Eu trabalho com a comunidade, faço enema do pessoal da comunidade de graça, eu não cobro deles, né? E eu propus atender eles de graça para eles se cuidarem, né? Porque tem muitas pessoas que realmente precisam, mas não quer pagar, às vezes tem condições. Então eu propus para todo mundo da comunidade, eu abro para eles, né? Então eu passo, tipo assim, 1 mês, 2 meses só atendendo a comunidade, né? E interessante que muitas pessoas quis fazer, sabe? E eu tô gostando de estar trabalhando assim, voluntário. Né? Minha mãe ela era católica até certos anos, depois ela passou a ser evangélica por a igrejinha que ficou abandonada, não vem padre, não vem ninguém, aí ela escolheu mudar para ser evangélica. Eu também sou evangélica, mas mesmo quando minha mãe era católica ela não benzia, né? Mas minha mãe sempre respeitou todas as religiões, né? Ela orava, né? Se a pessoa chegasse nela e pedisse oração, ela orava para a pessoa, ela cantava, né? Cantava muito também. Nos módulos ela cantava. A erva que minha mãe usava para fazer um chá para dar para a pessoa, né? Dependendo, se você chegasse aqui, Dona Flor, eu tô com uma cólica, ela ia lá pegar uma artemisia, uma arruda e fazia um chazinho para você. Umas pétalas de rosa maná, né? E fazia um chazinho, mas não benzer assim com erva, não. E muita gente pensa que minha mãe era benzedeira. Aqui tinha uma senhora que benzia, Dona Raimunda, mas ela já faleceu. Mas a gente também acredita no benzimento, porque na época cobra picava uma pessoa e ia na Dona Raimunda. A criança estava molinha, disse que era quebrante, levava na Dona Raimunda, né? E ela benzia, pegava um galinho de arruda, um galinho de manjericão, um galinho de alecrim, e a criança ficava bem, né? Então a gente sabe que existe e que tudo é a fé, e Deus ele é só um, né? E cada um na sua fé. Eu acho que a religião é fazer o bem, né? Fazer o bem e é se doar, né? É acolher quem tá largado, quem tá precisando, é dar um banho numa pessoa que não tem condições, né? É cuidar daquela pessoa, porque mamãe ela sempre foi isso. Chegava
Até as crianças do colégio que estavam cheias de piolho, as professoras traziam para a mamãe cuidar, né? Minha mãe, ela foi agente de saúde também, ela trabalhou como agente de saúde. E eu falo assim que minha mãe, para mim, eu comparo ela com uma lua. Ela foi mulher de várias fases, sabe? Assim, ela sabia muito, né? E ela falava que com 9 anos de idade ela aprendeu a cuidar das pessoas com remédio. Tinha uma pessoa vomitando, ela pegou casca de laranja, torrou e fez um chá com pó de café e deu para essa pessoa e parou o vômito. Mas, mamãe, quem ensinou para a senhora? Ninguém me ensinou. Eu tive a vontade de fazer. O tingui, a minha avó deu uma ferida na perna. E ela disse que minha bisavó deu uma ferida na perna. E minha avó tinha colhido o tingui e deixado lá. E aí ela falou, será que o tingui não serve? Ela fez uma água do tingui, a água espumou, ela bateu a semente, e ela lavou a perna da minha avó, bisa, e sarou a ferida, né? E aí, quando ela foi ficando mais velha, ela criou o sabão de tingui por isso. Só que ela fez com de coada, né? E aí ela aprendia tudo isso sozinha, porque ela nunca fez curso pra nada. Mamãe nunca olhou em livro pra nada. Mamãe, na época dela, não tinha nem televisão, não tinha celular, não tinha internet para ela olhar nada. Então, eu acredito que ela tinha um dom, desde que ela nasceu, né? Ela tinha um dom. E ela foi passando esse dom para nós através de ensinar para nós, né? Eu tive muita resistência, muita, mas quando eu voltei e comecei a conviver com ela, e eu vi muitas pessoas vindo de fora aprender com ela, eu acho que Deus começou a colocar uma sementinha no meu coração, assim. Poxa, mas minha mãe as pessoas vêm tão longe para aprender com minha mãe, eu tô dentro da casa da minha mãe, por que eu não aprender, né? Aí eu fui mais colando nela, assim, sabe? Ela ia fazer o xarope, ia fazer o vermelho, o sabão de tingui, porque ela ensinava para nós, mas ela não deixava nós fazer sozinho, né? E aí ela precisava de ajuda para muita coisa, ela fazia farinha, ela fazia rapadura, ela fazia... Então estava sempre ali na manipulação. E tudo nós ajudava ela. Mas era ajudar, não fazer só. Aí, depois que minha mãe faleceu lá no hospital, eu fiquei muito triste, pensei assim, e agora, o que será de mim sem Dona Flor? E ela sempre falava, a lojinha é sua. Você toma de conta da loja, você nunca fecha essa loja, você vai continuar. Sabe, ela falava que eu tinha que ser forte, que eu tinha que enfrentar a vida, né? Então ela passou isso pra mim. E hoje eu quero seguir assim, né? Carregando um pouco dela, né? Porque a essência dela tá na nossa vida, no nosso coração, no nosso sangue. E eu adoro trabalhar com as crianças da escola, né? Dou oficina para as crianças. Já fui dar oficina lá no PET, de repelente, dei para as crianças da Escola da Árvore, lá em Brasília, eles vieram até aqui, o grupo, conheceu o memorial da Dona Flor, foi bem bonito. Tem alguns lá no meu Instagram, Moraes Deide, vocês procurar, vocês vão ver lá. Tem as criancinhas da creche ali, da Júlia, que eu dei oficina de sabonete, e os pequenininhos assim, bem interagindo mesmo, assim. E é isso, o futuro é esse, é treinar as crianças, né? Porque o saber tradicional está se perdendo. Tem muitos raizeiros que vai para o encontro de raizeiro com a gente, que é um encontro que tem em maio, todo ano. E a gente tem que estar aí, né? Ensinando. Eu falo que eu estou aprendendo ainda, né? Eu ainda estou aprendendo com eles também. Mas o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, eu adoro estar passando, principalmente com as crianças, né? Porque as crianças de hoje, elas não é igual eu. Eu tenho 58 anos, né? Eu não tive uma bicicleta, eu não tive um celular, eu não tive uma boneca, né? Então eu tive a oportunidade de aprender na lida, né? Mas eles não. A gente precisa ensinar para eles, levar para o colégio, né? Falar para eles dos frutos do cerrado, né? Sair com eles, às vezes, com o cerrado, que não é muito agressivo, mostrar para eles, porque eles têm interesse também, né? Quando chega aqui, eu pergunto assim, o que é isso? Aí um fala, é jatobá. Talvez agora, quando criança, eles não tenham nenhum interesse, né? Mas quando eles estiverem ali formando, fazendo uma faculdade, né? Eles podem até ter a oportunidade de fazer uma faculdade, os remédios, falar das raízes. Eles aprendendo quando criança, eles nunca vão esquecer, né? Vai estar plantada uma sementinha ali, né? A gente esquece algumas coisas, mas a gente nunca esquece tudo, né? E minha mãe ensinou para nós falando assim, olha, vocês aprendem aqui na memória e no coração, porque caderno
a gente molha, rasga, né? Perde ele. Celular quebra, né? Você fica sem ele. E você sabendo aqui, ó, e aqui, você nunca vai esquecer. Mulher quilombola pra mim significa, primeiro, sofrimento, né? A gente, pra estar aqui hoje, eu passei muito sofrimento, minha mãe passou muita perseguição também, sabe? Muitas pessoas perseguiram muito minha mãe, mas ela nunca baixou a cabeça, ela sempre enfrentou de cabeça erguida. E eu acho que se a gente tiver força de vontade, a gente pode tudo, né? Porque depois que eu vim embora pra cá, eu consegui voltar a estudar, eu tinha parado na 5ª série. E depois de velha, eu estudei no EJA, eu fiz até o 3º ano, né? Agora, se eu quiser fazer uma faculdade, eu posso fazer, não tá nos meus planos não, né? Mas se tiver nos planos de Deus, eu sempre fugi dos estudos. E eu passei por uma fase de aprendizado bem diferente da realidade que eu vivia, né? Sendo escrava dos outros, trabalhando num restaurante, trabalhando 12 horas em pé, às vezes não tinha hora nem de almoço, nem nada, comia ali em pé, já voltava para trabalhar. E hoje eu vivo uma vida mais tranquila, né? E me sinto valorizada por muitas pessoas, né? Que me procuram, que me convidam para dar uma oficina, que eu nunca imaginava que um dia eu ia estar nesse lugar que eu estou, né? Mas deixou essa responsabilidade enorme nas minhas costas, de muito trabalho, né? E ela me ensinou a guerrear, né? Ela me ensinou que eu não devo cruzar os braços, que eu não devo fechar os olhos para perseguição. Perseguição sempre vai ter, vai vir. E me ensinou também que eu não posso, tipo assim, parar a vida das pessoas, né? Ela me criou ensinando as porções, né? Que tal remédio não pode usar muito, né? Tem a quantidade certa, respeitando as dosagens. E hoje eu sigo a vida assim, né? Sou grata a Deus por toda oportunidade. Sou grata a Deus por eu ter feito esses pedacinhos de sonho aqui, que foi um sonho que eu criei depois que minha mãe faleceu, que foi fazer o memorial dela, né? E minha mãe, ela foi embora com um sonho que ela tinha de fazer a Casa de Saberes, que era uma casa de acolher as mulheres para ter neném. E ela não conseguiu realizar esse sonho por causa de muita burocracia que tem, né? Ela pensava que era só ir ali e fazer uma casinha e um quartinho, né? Ter os remédios, mas não é assim, né? Então ela foi embora com esse sonho. E hoje muita gente ainda luta para realizar essa Casa de Saberes, né? Meu filho trabalha nesse sonho, as aprendizes trabalham, a Juliana, que escreveu o livro da Dona Flor, trabalha nesse sonho. E eu criei esse sonho depois que minha mãe foi de fazer o memorial dela. E eu não tinha condições de fazer uma sala grande, para fazer tudo bonitinho, melhor do que isso. E eu falei, mas meu sonho é agora. Eu não quero ir embora com esse sonho. Minha mãe faleceu com um sonho, né? E eu aprendi esse exemplo. Então o espaço que eu tinha era essa salinha aqui, eu desocupei ela, que ela era tipo um depósito, né? E aí eu consegui até ajuda financeira também para fazer isso aqui. Eu ganhei pintura, para fazer o forro que não tinha, né? Algumas pessoas me ajudando financeiro também. Uns revelaram as fotos, levaram para Brasília, revelaram, mandaram para mim. E assim, a gente nunca pode reclamar do amor que a gente dá para alguém. Eu vi que o amor que minha mãe expandiu, até depois da morte, né? As pessoas cuidam da minha mãe, cuidam por mim, né? As pessoas se aproximam de mim. E por causa da minha mãe, né? Então eu vi que todo o bem que ela fez, voltou. Mamãe nunca cobrou para fazer um parto de ninguém. Ela fez sempre de graça, né? Algumas famílias, aquelas que tinham mais condições, às vezes davam um presente para ela, como uma televisão, talvez, né? Algo assim, né? Uma roupa, um jogo de cama, um sofá, né? Algumas pessoas davam. Quando eu estava com ela, a moça teve neném, depois a gente fez o parto, a moça doou um forro para a casa dela, da mamãe, para ela ficar mais confortável no quarto dela, sabe? Assim, mas ela nunca cobrou, né? Ela falava assim, que ela nunca cobrava por um parto, porque se a mulher não tivesse mesmo condições de pagar, ela ia deixar a mulher morrer, o filho, porque tinha que ter o dinheiro envolvido, né? E eu aprendi essa lição com ela também. Eu nunca cobrei também, nem pretendo cobrar, sabe? Porque eu acho que é um momento sublime, né? O nascimento é uma coisa muito linda que Deus dá. E a mulher tem direito de dar a luz ali, né? Do jeito que ela quer. E a gente não deve cobrar. A mensagem que eu quero deixar para as crianças
é que eles aproveitem a oportunidade que eles estão tendo, né? Estudem, né? E corra atrás do sonho deles, né? Não deixar o sonho morrer. E tenha fé em Deus, né? Em primeiro lugar. E aprender a respeitar, né? Respeitar as pessoas no geral, as crianças, os jovens, os adultos. E é isso, né? É o que minha mãe ensinou para nós todos, foi isso. Não tem, assim, muita coisa importante para ensinar, né? E eu ensino eles mais, assim, na prática mesmo, quando eu tenho oportunidade. Eu vou falando e vou ensinando, né? E aqui tem essa rosinha maná, que eu deixei aqui do meu lado. E essa rosinha maná é uma rosa maná, ela é uma flor que minha mãe sempre cultivou ela, né? Ela é bem cheirosa, vocês podem estar sentindo aí o cheiro dela. A gente sempre usou para dar banho nas crianças, chazinho. É bom para a limpeza do útero, para a mulher tomar chá. Pode tomar banho adulto com as pétalas. É bom para a cólica de neném, né, para tirar os gases. E minha mãe sempre usou e eu amo muito assim essa rosa, assim, sabe? Eu quero cultivar ela aqui no quintal, né? E eu vou finalizar mesmo com uma musiquinha para eles, que Dona Flor sempre ensinou para nós essa musiquinha que fala de plantar, né? E eu acho muito bonita essa musiquinha e carrego para mim. Ela é assim: plantei amor no meu coração profundo, dei amor pra todo mundo, ainda tem amor pra dar. Plantei amor no meu coração profundo, dei amor pra todo mundo, ainda tem amor pra dar. Mas o chão só dá se a gente plantar, se a gente não plantar, o chão não dá. E o chão só dá se a gente plantar, se a gente não plantar, o chão não dá. Conheça o livro digital Vozes de Goiás, Comunidade Calunga, uma incrível leitura sobre resistência, enfrentamentos e existências. Ele foi pensado e criado na escuta de vozes calungas e dividido em 3 partes: dimensão histórica, dimensão contemporânea e dimensão cultural. No capítulo Resistência, compreenderá a dimensão histórica, como tudo começou, de onde vieram essas pessoas, o que significa o nome Calunga. Aqui você descobre mais de 300 anos de luta pela liberdade, conectando passado e presente e mostrando a coragem de preservar identidade, terra e dignidade. No capítulo Enfrentamento, conhecerá a dimensão contemporânea. Quais são as lutas de hoje? Como é viver defendendo seu território todos os dias? Você vai conhecer os desafios atuais, desde proteger a terra até manter tradições sob pressão. No capítulo Existências, você se encantará com a dimensão cultural. Como é a vida na comunidade? Quais são as festas, as danças, os saberes que passam de avô para netas e netos? Encante-se com a riqueza cultural do povo Calunga, onde rituais, linguagem, músicas e saberes tradicionais se misturam com a vida diária. Além dos 3 capítulos, você terá um rico glossário aprendendo o sentido de palavras importantes para compreender a formação dos quilombos. Tem ainda registros fotográficos da comunidade e, para você, professora e professor, um link para uma série de mini documentários na sua sala de aula. E para você, docente do ensino fundamental, este livro se desdobra em uma proposta pedagógica organizada a partir da sequência didática Serradeira.
Quer conhecer mais? Acesse o livro digital Vozes de Goiás, Comunidade Calunga e descubra as vozes que atravessam tempo e vida. Tenho certeza que você se encantará.